Olá, crianças, bom dia! Vamos começar mais uma aula de ciências e todo mundo pega o seu livro na página 197 e vamos começar? Hoje nós iremos estudar sobre a pele. A pele, função de proteção e de defesa. A pele reveste a superfície do corpo e é o principal órgão do tato. A pele é o maior e mais pesado órgão existente no corpo humano. Sua importância está ligada a alguns processos. Produzir a vitamina D, isso quando exposta à radiação benéfica do sol, dificultar a entrada de micro-organismo patogênico no organismo, evitar a perda excessiva de água, desidratação. A conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados tornou-se possível, entre outras coisas, a partir do isolamento e da proteção do corpo e de mecanismos de relação do ser vivo com o meio. A pele, órgão responsável pelas sensações táteis, apresenta diferentes tipos de sensor, que resistem e informam ao ser vivo variações de temperatura, como calor ou frio, e pressões, como toques, choques, pancadas. A pele ainda é um importante órgão de defesa contra diversos tipos de agentes infecciosos. Para proteger nosso corpo de invasores, entram em ação o sistema imunitário e a pele. Ambos estabelecem mecanismos que evitam que agentes causem infecções ou agressões que prejudicam o funcionamento do nosso organismo. Três estruturas da pele, derivadas da epiderme, são extremamente importantes na adaptação dos mamíferos ao meio terrestre. Pelos que auxiliam no isolamento térmico, glândulas sudoríparas que desempenham um papel importante na regulação de temperatura corpórea e as glândulas sebáceas que lubrificam a pele e estruturas anexas. Considerando o corpo inteiro, a pele de uma pessoa chega a pesar 5 quilos e tem aproximadamente uma área total de 18 metros quadrados. É, portanto, o maior órgão do nosso corpo e é composto por tecidos. A epiderme, que é a mais superficial, a derme, que é a mais profunda. Vamos lá saber um pouco mais detalhado sobre cada camada da nossa pele. A epiderme é a camada mais externa da pele. É formada por tecido epitelial. A camada epidérmica mais interna é denominada extrato germinativo, sendo formada por células que se multiplicam continuamente, de tal maneira que as novas células geradas empurram as mais velhas para cima, em direção à superfície do corpo, à medida que envelhecem. As células epidérmicas passam a fabricar e acumular dentro de si uma proteína resistente, que é a queratina, responsável por proteger a pele de agressões. A derme é uma camada formada por tecido conjuntivo do tipo denso, cujas fibras ficam orientadas em diversas direções. É nessa camada que são localizadas as fibras de elastina e colágeno, que respondem respectivamente pela elasticidade e firmeza da pele. Ela é um importante tecido de manutenção e de apoio. Os nutrientes existentes no sangue difundem-se para as células epidérmicas. A hipoderme, também chamada de tecido celular subcutâneo, é um tecido conjuntivo adiposo, situado abaixo da pele. É composta por feixes de tecido conjuntivo que envolvem células gordurosas, adipócitos, e formam lobos de gordura. Sua estrutura fornece proteção contra traumas físicos, além de ser um depósito de calorias. A pele possui a capacidade de se regenerar, em média, a cada 30 dias, ou seja, recupera-se de lesões como cortes e arranhões. Além de nos proteger e de nos informar sobre as sensações que ocorrem ao nosso redor, a pele ajuda a controlar a temperatura do corpo por meio do suor e da dilatação de alguns vasos. Você já percebeu que toda a nossa pele está recoberta de pelos? Eles são formados por células mortas e queratina. Suas características são determinadas pela melanina,
cor e pelo folículo, cabelo liso ou ondulado. As unhas também são importantes na defesa do nosso organismo, pois elas dão suporte às pontas dos dedos, facilitando-os para manusear os objetos. Nós devemos, gente, manter a higiene da nossa pele. E as mãos são uma das partes mais utilizadas do corpo. Nós usamos as mãos para muitas coisas: segurar o lápis e a caneta, mexer com a terra, pegar objetos que deixamos cair, cumprimentar os amigos, entre outros. Por causa disso, às vezes elas carregam vírus e bactérias. Se isso acontecer e levarmos as mãos à boca, ao nariz ou aos olhos, micro-organismos podem entrar em nosso corpo e provocar problemas. Aliás, em locais com condições sanitárias desfavoráveis, as mãos ajudam a transmitir doenças infecciosas sérias, como a febre tifoide, hepatite e a gastroenterite. Por aí, pode-se ver a importância de lavar as mãos sempre que estiverem sujas. Depois de brincarmos com animais, usarmos o banheiro ou chegar da rua, e principalmente antes de qualquer refeição. Lavar as mãos deve se tornar algo rotineiro, a ser feito automaticamente. O melhor é fazer isso com um sabonete suave, nunca com detergente ou produtos abrasivos, para evitar reações alérgicas ou desgastes que podem facilitar o desenvolvimento de bolhas ou feridas. Agora nós iremos estudar um pouquinho sobre as doenças de pele. Nem sempre é fácil reconhecer uma doença, de pele. Só um dermatologista consegue fazer o diagnóstico correto e indicar o tratamento. Mesmo com toda essa proteção, a pele é permeável e absorve as substâncias. Muitas vezes usamos um remédio de aplicar na pele com ação interna. Assim, cuidado com o que você usa nela. Esse cuidado deve ser maior na criança e no idoso, pois a sua pele é mais fina e tem mais capacidade de absorção. Em geral, as doenças da pele provocam coceiras e desconfortos, e as mais comuns são miliária ou brotoeja. A miliária ela se apresenta como uma erupção cutânea relacionada com as glândulas sudoríparas, as que produzem suor. Afeta principalmente as crianças, mas também pode atingir os adultos. O quadro está relacionado com o aumento do calor e da produção do suor que está vazando dentro da pele antes de atingir a superfície, provoca o processo inflamatório. A localização mais comum é o tronco e a região cervical. As lesões geralmente são acompanhadas por coceira, formam-se bolinhas avermelhadas ou vesículas, pequeninas bolhas, sobre a pele avermelhada, podendo em alguns casos formar lesões mais exuberantes. Devido à coceira, a pele pode apresentar sinais de escoriação e pequeninas crochas sobre as lesões. Devido à ruptura das bolhas pela coçadura, é comum a ocorrência de infecção secundária à doença com surgimento de pústulas, bolhas de pus ou nódulos dolorosos. Para evitar a miliária, deve-se usar roupas frescas, tomar banhos frios e se proteger do calor, evitando o excesso de suor. O ar-condicionado é um grande aliado no combate à doença. Deve-se evitar o excesso de roupa nas crianças pequenas, principalmente nos recém-nascidos, hábito comum entre mães com a preocupação excessiva em agasalhar os seus filhos. Pé de atleta. É uma infecção provocada por fungos, caracteriza-se pela vermelhidão e a formação de pequenas rachaduras entre os dedos dos pés. A melhor maneira de prevenir o pé de atleta é enxugar muito bem os pés e depois de lavá-los. A descamação causa coceira e queimação. Acne é uma doença de predisposição genética, cujas manifestações dependem da presença dos hormônios sexuais. Devido a isso, as lesões começam a surgir na puberdade, época que esses hormônios começam a ser produzidos pelo organismo, atingindo a maioria dos jovens de ambos os sexos, porém afeta mais os meninos do que as meninas. Na adolescência, os jovens são bem sensíveis à aparência
e a acne pode deixá-los bastante contrariados e até deprimidos. Existem várias formas e intensidades de acne, mas atualmente todas podem ser tratadas com eficiência. É bastante comum chamar a acne de espinha. As manifestações da doença, cravos e espinhas, ocorrem devido ao aumento da secreção sebácea, associada ao estreitamento e à obstrução da abertura do folículo pilosebáceo, dando origem aos comedões abertos, que são os cravos pretos, e fechados, que são os cravos brancos. Essas condições favorecem a proliferação de micro-organismos que provocam a inflamação característica das espinhas, sendo a Propionibacterium acnes o agente infeccioso mais comumente envolvido. A verruga. As verrugas virais são lesões causadas pelo papilomavírus humano, o HPV. É uma pequena elevação que aparece nas mãos, entre os dedos, no rosto e em outras regiões. São autoinoculáveis, podem se disseminar pela pele através do contato das lesões com áreas não atingidas e transmitidas pelo contato direto com pessoas contaminadas. Eczema é uma reação inflamatória que ocorre devido ao contato da pele com agente irritativo. Eczema, por irritante primário ou que cause alergia, eczema alérgico. No caso dessa doença, o médico precisa ser consultado para identificar a origem do problema e indicar tratamentos adequados. E a herpes? O herpes é uma infecção causada pelo vírus herpes simplex. O contato com o vírus ocorre geralmente na infância, mas muitas vezes a doença não se manifesta nessa época. O vírus atravessa a pele e, percorrendo o nervo, instala-se no organismo. O vírus pode permanecer inativo durante muito tempo e, de repente, provocar pequenas pústulas bastante doloridas na região dos lábios. Nessa fase, a doença é totalmente transmissível e, por isso, deve-se evitar tocar outras pessoas com os lábios. Alguns fatores que provocam a ativação do vírus é o sono em excesso, estresse e doenças respiratórias. As localizações mais frequentes são os lábios e a região genital, mas o herpes pode aparecer em qualquer lugar da pele. Agora, com vocês, a atividade de casa da página 203 e a 204, a prova vai fazer junto com vocês, tá bom? 204, questão 4. Para evitar o vírus e bactérias em nosso corpo, devemos ter cuidados especiais de higiene com a pele, principalmente com as mãos. Cite 3 hábitos de higiene que devemos ter com as mãos. Essa resposta é pessoal. Cada um coloca a sua. Quinta questão. Cite os principais processos que envolvem a pele. A produção de vitamina D, isto quando exposta à radiação benéfica do sol, ela dificulta a entrada de micro-organismo patogênico no organismo e evita a perda excessiva de água, que é a desidratação. Sexta questão. Qual é o médico especialista em cuidados com a pele? É o dermatologista. Questão 7. Escreva o nome de 3 doenças que podem aparecer na nossa pele. Aí eu dei a sugestão da miliária brutoeja, eczema e verruga. 8ª questão. Cite alguns fatores que provocam a ativação do vírus da herpes. Alguns fatores que provocam a ativação dos vírus são o sol em excesso, o estresse e doenças respiratórias. 9ª e última questão. Como se dá a transmissão da verruga? As verrugas são autoinoculáveis, podem se disseminar pela pele e através do contato das lesões com áreas não atingidas e transmitidas pelo contato direto com pessoas contaminadas. Beijos, até a próxima e espero que vocês tenham entendido.